do Senhor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Faremos mais uma vez. Agora, Senhor, lida a Tua palavra, e sabedores do quanto carecemos da misericórdia do Senhor para entendê-la, sabedores que hoje é o nosso tempo de ouvir a Tua palavra, seguir as Tuas instruções, os Teus mandamentos, cumprirmos a Tua vontade. Rogamos então que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ouvir atentamente a Tua voz a falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pela manhã nós tivemos a Escola Bíblica Dominical, ministrando aqui um estudo, relembrando alguns pontos importantes do povo de Deus. Nessa ocasião, pela manhã, nós falamos que Deus criou um povo para que esse povo fosse bênção entre as nações. Para que esse povo pudesse influenciar através do agir de Deus, dos princípios de Deus, dos valores de Deus, influenciar a geração da época. Vimos que no decorrer do tempo, o povo teve dificuldade para seguir este mandamento do Senhor, para cumprir esta vontade do Senhor, porque percebemos que no decorrer da história, no desenvolvimento da história, o povo de Deus foi mais influenciado pelas outras nações do que as influenciou. E chegamos a uma conclusão no final do estudo bíblico, ou da Escola Bíblica Dominical, que esse tem sido o dilema, o grande desafio da igreja de hoje: ser uma comunidade cristã, um corpo cristão, influenciador de uma geração que está perdida, totalmente desviada da vontade do Senhor. A igreja de Corinto está passando por sérios problemas. Já mencionamos aqui em outras ocasiões que a igreja está inserida numa cidade muito bem estruturada, muito bem sucedida, uma cidade de destaque do Império Romano, uma cidade carregada de muitos valores culturais, uma cidade de destaque. Essa igreja nasce com a pregação do apóstolo Paulo, que fica ali durante um tempo anunciando as boas novas, fundamentando a vida fiel da igreja, a vida cristã da igreja. Ele se retira, vai para outros cantos, e estando em Éfeso, chega ali a informação de que, apesar da igreja ser chamada Igreja de Cristo Jesus, apesar da igreja falar dos valores da vida cristã, na prática, a igreja não estava conseguindo influenciar
a sociedade de Corinto. Na verdade, o que vai ficar muito nítido nesta carta é que estava acontecendo o contrário. A igreja estava sendo influenciada pela cultura da cidade, em vários aspectos. No aspecto aqui do nosso parágrafo, a igreja estava sendo influenciada pelo pensamento intelectual da cidade. Uma cidade, destaque no que se refere à filosofia, os pensadores, os intelectuais, de tal forma que a cidade se torna famosa pelas grandes obras que surgiram de cunho filosófico. E esse é um dos destaques da cidade. O problema é que a cidade está tão mergulhada na razão, está tão acostumada em tudo debater, em tudo ser de cunho muito intelectual, de muita sabedoria humana. Isso está tomando tamanha proporção na cidade que está afetando a igreja. De tal forma que a cidade de Corinto encontra uma igreja de portas abertas para se infiltrar e influenciar o pensamento da igreja com valores do mundo da época. É por isso que nós temos aqui no final do versículo 17, o apóstolo Paulo, depois de falar do problema que tem na igreja, o problema é divisão. Foi a pregação do pastor Diego no último domingo. O apóstolo Paulo termina no versículo 17 dizendo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Veja bem, Paulo começa a progredir no desenvolvimento da mensagem, dizendo o seguinte para a igreja: meus irmãos, vocês estão aí numa disputa, e deixa eu falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês por que vocês estão nessa disputa. Qual é a raiz que está levando-os a estarem divididos? Qual é a fonte dessa divisão? E eu já quero falar para vocês que quando eu estive aí pregando o evangelho para vocês, eu não usei o recurso retórico que eu tenho conhecimento, não usei a minha base intelectual que eu tenho conhecimento, não usei os métodos da cidade de Corinto para convencer que vocês precisam de Cristo Jesus. É o que ele vai chamar de: eu não usei de sabedoria humana. E aí ele coloca o motivo: para que não se anulasse a cruz de Cristo, para que não fosse Cristo desvalorizado pela obra que ele realizou na cruz. E aí ele liga então com o próximo parágrafo. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar o porquê que a igreja está passando por esse problema de divisão, ou por vários problemas de divisões. Ele inicia no versículo 18, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Nós vamos partir então daqui agora para algumas lições importantes que nós precisamos aprender nesse texto, mostrando aqui, tratando sobre o tema: o problema da influência do mundo na vida da igreja. Vou repetir, tá, para a gente assimilar. O problema da influência do mundo na vida da igreja. Quais pontos o apóstolo Paulo vai destacar aqui como problema? O primeiro deles é a forma como a igreja estava medindo a sua espiritualidade. A espiritualidade da igreja estava sendo medida ou desenvolvida pelos padrões mundanos e não pelo padrão do evangelho. Vou explicar isso aqui.
Os membros da igreja estão olhando para si, estão chegando a uma conclusão. Nossa igreja seria uma igreja mais próspera se nós tivéssemos aqui como pastor Paulo. Por que Paulo? Ora, porque Paulo é um grande intelectual, estudioso, fundou a igreja. Nós estamos em desvantagem aqui, sendo atacados pelos cidadãos de Corinto, dizendo que nós somos loucos, que não faz nenhum sentido para eles, os cidadãos de Corinto, esse negócio de igreja, esse negócio de Cristo, esse negócio de ser cristão. Eles dizem o seguinte e argumentam logicamente, racionalmente, que não faz o menor sentido nós sermos chamados de pessoas inteligentes, pessoas que seguem um homem que morreu numa cruz. Que tolice é essa dos cristãos? Esse era o discurso dentro do panorama que os cidadãos de Corinto estavam tendo em relação ao Evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ele está dizendo, a palavra da cruz, o nosso Evangelho, o fundamento da igreja, aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, a sociedade de Corinto está olhando e está dizendo, eles são tolos, porque eles são incrédulos. É o que ele chama aqui os que se perdem. É loucura, a palavra loucura, ela dá essa ideia de tolice, de bobeira, de ser bobo. Então, a mensagem, o argumento, o discurso é muito racional fora da igreja, no sentido de dizer que tolice desse povo crer nesse homem que morre de uma forma horrenda numa cruz. Não faz o menor sentido. Mas é exatamente esse tipo de raciocínio lógico, baseado na argumentação humana, que a turma também está dizendo. Pois bem, né? Paulo argumentaria bem aqui. Paulo teria uma desenvoltura bem melhor. Talvez se Paulo estivesse na nossa igreja, nós teríamos alguém para debater o mesmo nível. Ou talvez se Paulo estivesse na nossa igreja, ela estaria maior. Aí outros vão dizer, não, que é isso? Paulo, quem era bom mesmo de palavra, quem era bom de oratória, eloquente no falar, era Paulo. Ou o homem poderoso. Quando ele falava, o negócio era diferente. Se Apolo estivesse aqui, o nível intelectual da igreja seria outro. E sabe quem vai dizer que Paulo era eloquente e poderoso na pregação? O evangelista Lucas. Atos capítulo 18, versículo 24, eu vou fazer a leitura, ele diz assim, nesse tempo, chegou em Éfeso um judeu, natural de Alexandria, escola intelectual, tá? Alexandria foi considerada uma grande escola de influência intelectual da época, primeiro e segundo século. Natural de Alexandria, chamado Apolo. Agora, olha aqui o destaque que Lucas dá. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. A igreja de Corinto está sabendo disso, porque Apolo foi um dos pastores na igreja de Corinto depois. Eles estão dizendo, rapaz, com Apolo ele conseguia convencer todo mundo aqui. Outros vão dizer, não, seria melhor a gente ter Cefas, Pedro tinha mais presença. E outros dizendo, na verdade, nem um desses. Nós precisaríamos era de Cristo aqui. O grande problema é que todo esse discurso da igreja, ele está sendo fundamentado no raciocínio e não pelo Evangelho. A espiritualidade da igreja, na visão dele, seria desenvolvido através de pessoas que fossem eloquentes, que tivessem boa oratória, que fossem sábias nas palavras,
que tivesse um vocabulário esplêndido, aí o nível da igreja seria outro, porque é exatamente esse nível de pensamento que está na cidade, ele está entrando dentro da igreja. E o apóstolo Paulo então diz, meus amados irmãos, versículo 19, vocês não aprenderam na palavra que Deus falou que iria destruir a sabedoria humana? Porque na verdade o verdadeiro sábio da história é Deus. O discurso de vocês é semelhante ao discurso dos cidadãos de Corinto. Um discurso racional e não um discurso baseado na fé. É por isso que está sendo um problema, porque a espiritualidade da igreja está sendo influenciada ou está sendo medida por um raciocínio lógico, ter um pensamento racional. Isso está causando a divisão da igreja. O sistema cultural de Corinto encontrou espaço na igreja. E não está tendo aquela preocupação, irmãos. Vamos analisar as escrituras, a obra de Jesus, a nossa vida cristã, a nossa fé, para nós vermos como é que nós vamos influenciar a cidade. Não, se a cidade está nos atacando com a sabedoria humana, nós precisamos da sabedoria humana para atacar a cidade. E Paulo diz, isso é um problema, isso é pensar como o mundo pensa. É isso que está causando divisão dentro de vocês. O segundo problema, oriundo, resultante da influência do mundo, da cultura de Corinto na igreja, é que inevitavelmente está acontecendo a desvalorização de Cristo e a supervalorização humana. Versículo 20 e versículo 20 ao versículo 24. Por causa disso, Cristo está sendo desvalorizado e o humano, a figura humana, está sendo supervalorizada. Ele diz, a partir do versículo 20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora chega um momento em que Paulo avança e diz o seguinte, meus amados irmãos, o maior problema que está acontecendo, um terrível problema que está acontecendo dentro da igreja, é que vocês não estão mais focados em Cristo. Não é Cristo que está conduzindo a vida de vocês, a rotina de vocês. Vocês estão sendo conduzidos pela supervalorização humana. E é isso que Paulo está combatendo, inclusive quando ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Gente, nós não somos nada, vocês estão nos colocando num pedestal que nós nunca buscamos, e não queremos, e não podemos estar. O centro do culto não é o homem, não é a vontade humana, não é a argumentação humana, não é a eloquência humana. O centro do culto é Cristo, é a pregação do Evangelho, é sermos desafiados pela palavra de Deus para que cada vez mais sejamos moldados à mente de Cristo e pareçamos cada vez mais com Cristo. Vocês não estão percebendo que essa influência do mundo na igreja está direcionando vocês para que vocês neguem a suficiência de Cristo, neguem a glória de Cristo e coloquem vocês no centro das atenções. Isso vai ficar mais claro no desenvolvimento da carta. Nós estamos falando apenas de um problema, oriundo desse pensamento mundano que a igreja agora está vivenciando. Muita sabedoria humana, muito discurso humano e pouco evangelho dentro da igreja. Me permitem explicar aqui o versículo 20. O apóstolo diz assim, onde está o sábio?
O sábio aqui é visto como o homem grego de forma geral. A pergunta de Paulo é: tudo bem, cadê esse sábio? O que ele sabe? O que esse intelectual, o que esse filósofo sabe, ou filósofo sabe? O que ele pode explicar acerca da vida humana, da existência humana, acerca de Deus, da obra de Deus, através do seu próprio raciocínio? Cadê ele? Aí ele faz uma segunda pergunta: cadê o escriba? De um lado, ele atinge tanto os gregos que estavam na igreja, de origem grega, como ele atinge os judeus que também haviam se convertido e estavam na igreja. Porque os judeus estavam dizendo o seguinte: rapaz, nós precisaríamos de um escriba aqui. Porque o escriba, ou o homem sábio, ele sabe tudo da palavra. O homem é doutor na palavra, é doutor nas tradições, é doutor na lei. Se a gente tivesse um escriba aqui na nossa igreja, o nível da igreja seria outro. Paulo pergunta: cadê o escriba? E aí ele emenda com um terceiro personagem que alguns estudiosos debatem muito se é um terceiro personagem ou se é a união dos dois, que é chamado de inquiridor deste século. O inquiridor, na verdade, a melhor tradução seria o debatedor. Essa palavra aqui é associada àquela pessoa que tinha habilidade de ir para as praças, nas grandes cidades, para debater, para polemizar. Era aquela pessoa que tinha o prazer de sentar com o outro, de conversar com o outro, abrir um assunto de discussão e aí o negócio quebrava feio. A disputa era para ver quem argumentava melhor e quem perderia o debate. Talvez poderíamos chegar à conclusão que esse inquiridor ou esse debatedor é o resultado final tanto dos sábios como dos escribas, que também tinham essa habilidade de querer debater tudo baseado na lógica humana para conquistar a confiança ou para fazer sobrepor a sua opinião sobre a opinião dos outros, sobre a vida dos outros. Eram aquelas pessoas que não perdiam um debate, sempre tinham um argumento muito bom. E se tem uma coisa que a nossa geração gosta de fazer é debater. Como o povo gosta de debater? E no calor do debate, às vezes acontecem os conflitos. Debates calorosos. As pessoas ficam vermelhas, trêmulas, em determinados assuntos cotidianos da sociedade, que sim, fazem parte da nossa vida. O problema é que nós estamos tão inseridos nesse discurso cultural de debater em tudo, querer ganhar em tudo, querer ganhar no grito, querer ganhar no raciocínio lógico, na sabedoria humana, que não há espaço para Cristo conduzir a nossa vida. Esse é o problema que a igreja estava enfrentando. E aí, na sequência do versículo 22, nós temos Paulo dizendo: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Ele está dizendo o seguinte: cadê essa turma que está servindo como base para vocês entenderem a igreja, para vocês compreenderem a igreja? Cadê essa turma? Vocês estão se apoiando no sistema dos sábios dessa terra. Mas os sábios, eles estão buscando sabedoria, cada vez mais buscando, e continuam sendo tolos. Os escribas, ou os judeus, eles estão buscando preencher um vazio através de sinais. Nós queremos sinais para que haja lógica naquilo que nós pensamos, para ter fundamento naquilo que nós ensinamos. Tanto os judeus como os sábios estavam à procura de preenchimento. E eles não estavam buscando em Cristo, mas sim na lógica terrena, nos princípios mundanos, na esfera do presente século. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O versículo 23, quando Paulo diz
mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Me permitem explicar essa expressão. De um lado, os gregos estão dizendo assim: uma pessoa que morre numa cruz é o pior das pessoas dentro do conceito de Império Romano. É um miserável. Na verdade, a ideia aqui é mais ou menos assim: esse que vocês seguem, que vocês pregam, loucura para os gentios, é de certa forma uma espécie de pior bandido. Não faz sentido vocês chamá-lo de sábio. Uma pessoa que morre numa cruz. Penalidade esta para a pior espécie da época do Império Romano. Então, falar sobre Cristo, ir para a cruz, para eles é loucura. Para os judeus, escândalo, eles estão dizendo: não pode. O nosso Deus, esse Deus, que estão falando aí que enviou esse Messias, e que esse Messias vai para a cruz, não, esse Deus não é o nosso Deus sábio. Porque o nosso Deus sábio jamais mandaria um Messias para ser considerado maldito, segundo Deuteronômio. Aquele que foi pendurado no madeiro seria considerado maldito. Uma espécie de maldição. Então, morrer na cruz era um ato de maldição para os judeus. Não faz sentido nós vermos esse Messias como sábio e esse Deus como sábio, porque isso não tem lógica. E é então que o apóstolo Paulo fala no versículo 24: não tem lógica para os incrédulos. Os incrédulos realmente pensam assim, só que vocês não são incrédulos. Vocês são salvos. Vocês são santos. Vocês são filhos. Vocês foram chamados, versículo 1 a versículo 2 do capítulo 1. Vocês não podem pensar assim. Porque pensando dessa forma, vocês estão destronando Cristo da centralidade da vida de vocês. E supervalorizando, colocando no trono a existência humana. Esse tipo de influência está prejudicando a vida espiritual de vocês. Terceiro, versículo 25. Terceiro problema: a humildade cristã sendo substituída pelo orgulho humano. Uma coisa vai levando a outra. A igreja está tão mergulhada nessa mentalidade cultural da cidade de Corinto, que agora a igreja está sendo orgulhosa, soberba, arrogante, prepotente, achando-se dona de si. Ninguém mexa comigo, ninguém interfira nos meus valores, nos meus princípios, nas minhas vontades. Os membros aqui estão se comportando como verdadeiros soberanos dentro da igreja. Inclusive, isso fica evidente no capítulo 11, quando uma turma se julgava superior a uma outra turma a ponto de, nas refeições, um grupo levar boa comida, outro grupo que não tinha o que levar, passava fome, e o outro grupo que se julgava superior se esbaldava nos prazeres dos seus pratos, negligenciando o amor ao próximo. No versículo 25, Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deixa eu explicar aqui rapidamente essa ironia que Paulo está utilizando aqui, porque esse texto, às vezes, ele pode dar um nó na cabeça da gente, quando ele diz que porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Peraí, Paulo está chamando Deus de louco. Que, na verdade, como eu falei lá atrás, a palavra que está traduzida por louco aqui, ela é traduzida também por tolo. Paulo está chamando Deus de tolo. E aí ele continua. E a fraqueza de Deus, peraí, Deus é fraco? Tem alguma fraqueza? É óbvio que não. Para nenhuma das duas perguntas, Paulo está sendo irônico. O que Paulo está dizendo para os membros da igreja é: meus amados irmãos, ainda que
ainda que Deus fosse louco, pegue toda a sabedoria dos homens, una toda essa sabedoria, e ainda assim essa possível loucura de Deus vai ser infinitamente superior a toda a sabedoria da raça humana. Simplesmente Paulo está dizendo, não dá para comparar a sabedoria do homem com a sabedoria de Deus. Por isso que ele usa aqui essa ironia. E da mesma forma, ele usa outra ironia, dizendo a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É o mesmo sentido. Pode ouvir todos os homens que se julgam fortes, que se julgam inteligentes, que se julgam capazes. Um pouquinho de fraqueza, entre aspas, de Deus é infinitamente superior à união da força de todos os homens da terra. Não dá para comparar. Então, a lógica de Paulo é: vocês não estão percebendo que estão sendo soberbos? O Evangelho da Cruz nos revela o maior sábio de todos, vivendo em humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o mundo se infiltrou de tamanha forma na igreja que não há espaço para a humildade, e sim para a arrogância, prepotência, a ponto de alguns dizerem: parece realmente que Deus não foi tão sábio assim como deveria ser. Ou parece que a obra de Cristo não foi tão eficaz assim como deveria ser. Ou parece que a nossa igreja não é tão próspera como deveria ser. Baseado no quê? Não, porque nós cremos em Cristo, que na visão popular é um derrotado. E como é que nós vamos combater isso? Não, vamos combater através da ciência filosófica. Vamos combater através de argumentos intelectuais. Paulo diz: não. Esse é o pensamento do mundo. Não é o pensamento de vocês. Como é que a gente influencia o mundo? Não é usando as estratégias do mundo, mas usando o Evangelho de Cristo Jesus. Na conclusão, então, Paulo está dizendo que vocês não estão percebendo que vocês estão sendo influenciados pela mentalidade do presente século e que isso está sendo motivo das divisões, porque vocês estão pensando como eles pensam. Vocês estão encontrando ou buscando encontrar respostas na fonte onde eles buscam, na razão do mundo. Vocês se esqueceram de que de forma poderosa, sábia, gloriosa, é por isso que Paulo diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque através da palavra de Deus, ele consegue unir dois povos que, humanamente falando, seria impossível de serem unidos. Gregos e gentios. Duas culturas diferentes, mentalidades diferentes, princípios diferentes, mas agora pelo poder do Evangelho, estão fazendo parte da mesma igreja, fazendo parte do mesmo corpo, por causa do poder do Evangelho, não por causa da persuasão do mundo. O que é que nós aprendemos com isso? A gente precisa ter bastante cuidado, irmãos, como cristãos, porque fazemos parte de um mundo que de várias formas tem buscado influenciar o mundo e a igreja que está no mundo com as suas metodologias racionais. O mundo que está tentando influenciar na forma como nós devemos entender casamento. O mundo que está tentando influenciar na forma como nós devemos entender a amizade. Na forma como nós devemos entender ética ou moral cristã. O mundo que está tentando nos influenciar para que façamos parte do mundo dos espertos. Do mundo em que o homem é o centro, como tem sido pregado pelas universidades.
Nós estamos sendo encurralados por uma mentalidade, irmãos, disfarçada, sorrateira. E eu quero encerrar com essa ilustração prática. Alguns anos atrás, o professor era respeitado na sala de aula. Embora entendemos os exageros que existiram, a prepotência que muitas vezes também acompanhou a vida acadêmica no passado, escolar no passado, mas o professor era visto como uma autoridade na sala de aula. Não era normal um pai ir na escola para bater no professor ou incentivar o seu filho a brigar com o professor. Não era normal o Ministério Público, com qualquer tipo de probleminha, ser chamado para defender a pequena causa do coitado menino que alguém disse para ele: você é feio. Fazemos parte hoje de um sistema em que o professor tem que dizer para o aluno: sim, senhor, e não, senhor. Fazemos parte de um sistema em que o que prevalece é a vontade do aluno. E muitos pais colaboram com isso. Por quê? Porque fazemos parte de uma cultura em que a vontade humana tem que sobrepor a qualquer outro tipo de princípio ou qualquer outro tipo de vontade de colocar ordem na casa. O que eu estou falando aqui está sendo gravado. Certamente será postado. E é nessas horas que a gente começa a receber críticas, quando a gente se posiciona contra o sistema. Mas a igreja tem que se posicionar, não baseado na lógica humana, mas baseado no Evangelho de Cristo Jesus. A igreja tem que se posicionar através do Evangelho, através da vida cristã. Influenciar o mundo com sabedoria de Deus, sabedoria do alto, diante de um sistema que tem tentado nos encaixotar para que nós nos pareçamos cada vez mais com o mundo e cada vez menos com Cristo Jesus. Estamos fazendo parte do presente século, mas não devemos nos moldarmos ao presente século. Nós somos um povo escolhido de Deus, salvos por Deus, para sermos proclamadores dos princípios éticos e morais de Deus. E ao invés da gente contribuir com o sistema, fazendo dos nossos filhos rebeldes e soberanos, nós devemos ensiná-los a serem respeitosos, honrosos com as autoridades. Esse é um tipo de ensino que o sistema esquerdista não concorda em hipótese alguma. Se submeter às autoridades. Tomemos cuidado. Vigiemos, oremos, para que nós não sejamos influenciados pelo mundo, mas sejamos influenciadores do mundo, para que não tenhamos os mesmos problemas que a igreja de Corinto está. Vamos orar?